Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Sente-se, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. O Senhor te abençoe muito e mais essa noite. E principalmente, fale contigo. Que Deus nos dê, sabe, dos tesouros ocultos. Que Deus nos dê a bênção dos mais altos céus. E a sua palavra diz que se quisermos e ouvirmos, nós encontraremos. Ele tem o melhor dessa terra para nos conceder, para nos dar em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou entrar aqui direto na mensagem, direto na palavra do Senhor. E eu espero que o seu coração esteja disposto a dar a Deus lugar e ocasião para trabalhar. É certo entendermos desde o princípio que, irmãos, Deus não faz nada na nossa vida que nós não permitimos que Ele faça. Deus não pode fazer nada, nem na minha e nem na sua vida, se eu e você não permitirmos que Ele venha fazer. Então, tudo que o Senhor vem para fazer nas nossas vidas, seja de mudança, irmãos, de comportamento, de qualquer coisa, só se nós permitirmos, tá? Por isso, quando Ele fala a respeito da palavra, quando a palavra vem ao meu, ao seu coração, sabe o que é isso? É o Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Então, se nós não abrirmos, aí o Senhor não pode ser conosco. É 3:20, tá? Essa Bíblia sua é 3:20. Isso aí não é não. Isso aí é 23. Capítulo 3, verso 20. Tá bom? Então ele diz: eis que eu estou à porta. Olha aí, ó. Vendo? E bato. Se alguém abrir, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Então Deus não vai fazer nada que eu e você não permita. Deus não vai trabalhar se eu e você não deixarmos, tá? Se tudo dependesse só de Deus, como muitas pessoas imaginam, irmãos, o mundo não seria como está, como é. O mundo não estaria como está. Mas depende muito, passa pela vontade do homem, passa pelo querer das pessoas, senão não haveria realmente o chamado livre-arbítrio. Cada um é livre, irmãos, para escolher o que bem quiser, o que bem entender, e estejamos prontos também para arcar, irmãos, com as circunstâncias e as consequências das nossas escolhas. Agora o Senhor nos diz: se estivermos, irmãos, nele, e as suas palavras estiverem em nós, o que nós pedirmos nele, buscarmos, ele nos concede. Então vamos dar ouvidos à sua voz, vamos ouvir o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Nós precisamos caminhar para o Senhor. E aqui Paulo nos dá uma orientação. Diz o seguinte: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Está falando da autenticidade do homem de Deus, né? Que ele é o mesmo, irmãos, na presença das pessoas, e é o mesmo quando está sozinho. Já viu o caso da pessoa ser diferente dependendo de quem é que esteja com ele? Já viu o caso da pessoa mudar? Foi por isso que Paulo brigou com Pedro. Você sabia que Paulo brigou com Pedro, né? Não chegaram a vias de fato, não, mas brigou. O Paulo era considerado o apóstolo dos gentios, e ele está ali servindo, comendo com todo mundo. Pedro está com eles, ele está sentado à mesa. Daqui a pouco chegam alguns homens, alguns judeus. Quando eles chegam, o que o Pedro faz? Ele sai da mesa dos gentios e muda, totalmente diferente do que estava. O Paulo olhou para ele e falou: rapaz,
Só porque chegaram os judeus agora, você vai mudar o seu comportamento com os gentios? Com aqueles que estão recebendo a Cristo por intermédio da graça? Que estão conhecendo Deus por intermédio de Jesus? Espera aí. Ô Pedro, isso é hipocrisia? O Paulo chamou Pedro de hipócrita. Falou, o que é isso, rapaz? Como? Estávamos todos aqui, estamos juntos, sentados dessa maneira, conversando. Agora você está aqui comigo, porque o Paulo pregava para todos, né? Pedro ficou pelas regiões, ele andou por vários lugares, mas edificou mais aos judeus. Não pregou muito a gentios, que seja pessoas fora de sua pátria. E o Paulo não, o Paulo foi por toda parte. E quando estavam só eles, Pedro estava conversando, falando normalmente, mas chegaram alguns judeus, ele muda o comportamento. Paulo falou, peraí rapaz, isso é hipocrisia, está errado, não pode ser dessa maneira. E às vezes acontece conosco, irmãos. A pessoa é um na presença, e na ausência é outro. Ele é um na presença, na ausência é outro. Sozinho ele é uma coisa, sorri, conversa, brinca. Perto da esposa ele é outra coisa. Muda, sabe? Você fala assim, meu Deus, por quê? E onde está a autenticidade nisso? Não, se eu sou um quando estou sozinho perto da minha esposa, você é a mesma pessoa. Se eu converso com você, vou sorrir, se eu faço algum comentário, alguma brincadeira sadia quando estou só, a esposa pode ir do mesmo jeito. Às vezes a pessoa muda. Se está conversando com um é do jeito, se chegou uma outra pessoa ele muda completamente. Então eu e você temos que ter esse cuidado. Paulo está dizendo, olha, nós precisamos ser autênticos. Assim como vocês me obedeceram na presença, e muito mais agora na ausência. Porque, irmãos, Deus nos conhece e nos vê principalmente quando ninguém nos vê. Deus me sonda, Deus te sonda principalmente quando ninguém está olhando. Porque é principalmente quando estamos sós é que, irmãos, se revela o que realmente está dentro do nosso coração, o que somos de verdade. O que temos feito quando estamos sozinhos? O que temos feito quando nós estamos diante dos olhos das pessoas? Qual o meu comportamento diante, por exemplo, de uma rede social? Qual o meu comportamento quando eu estou sozinho em um determinado lugar, ou em casa, ou qualquer outro lugar? Estou sozinho, irmãos, mexendo no meu aparelho celular, no meu smartphone, tablet, computador e outras coisas mais. Como é que eu me comporto em rede social? É casado? É casada? E tem nome, foto e perfil em site de relacionamento? Peraí. Nome, foto e perfil em site de relacionamento. E é casado? E é casada? Está errado. Deus nos vê principalmente quando estamos o quê? Sós. Eu digo o seguinte, aqui você está me vendo, Deus precisa me sondar aqui? Deus precisa me sondar aqui? Porque é claro que aqui, ainda, irmãos, que eu seja, não vou colocar o que Paulo falou para Pedro, né? Que eu seja um hipócrita. Aqui você não vai saber. Porque aqui, irmãos, você está me olhando, então não vai se revelar a hipocrisia. Agora, quando eu estou só, quem sou eu? Quais são as palavras que saem dos meus lábios? Como é que eu me comporto? As pessoas à minha volta, minha esposa, filho, filha, que testemunho eles dão a meu respeito? Porque não tem ninguém para falar a nosso respeito melhor do que aqueles que estão conosco à nossa volta, os que convivem o dia todo. Não é um amigo não, irmãos, que você vai para a rua e fala, tudo bem, tudo bom e tal, sai para uma rodada de pizza, para tomar um refrigerante junto, porque isso é fácil, tá? Difícil é dentro do lar. O que as pessoas em minha casa falam a meu respeito? Se a minha esposa fosse dar um testemunho a meu respeito, o que ela diria?
Se os meus filhos fossem falar a meu respeito, o que eles diriam? O que eles vão dizer? Ah, meu pai está aí na igreja, ele está indo voltar aí, mas eu não vejo meu pai orar, eu não vejo meu pai ler a Bíblia, eu não vejo meu pai com compromisso com Deus, eu nem sei o que ele está fazendo no altar da igreja. Pensou? Então, as pessoas melhores são aqueles que nos veem onde o que? Ninguém pode ver, e Deus vê além disso. Entre homens, o melhor para dar o testemunho a nosso respeito é a nossa família, irmãos, e melhor que isso só Deus. Então sejamos autênticos. A autenticidade é a marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, irmãos. Sabe, ele não fica mudando a personalidade, o comportamento, dependendo do lugar que ele está. Nós não precisamos disfarçar o que somos. Porque se aquilo que eu sou me traz vergonha, então eu tenho que parar. Se aquilo que eu sou envergonha, aí não é disfarçar, é mudar. Aí é necessária mudança. Então Paulo está dizendo: tanto como sempre obedeceste, não só na minha presença e muito mais na ausência, assim também, ele diz, desenvolvei. A sua Bíblia diz desenvolvei ou operai? Operai, a outra diz o quê? Desenvolver, tá? É operar, é desenvolver, é crescer, fazer crescer. O que? A vossa salvação, com temor e tremor. Faça crescer, desenvolver a sua, minha, nossa salvação, com temor e... O que é temor, gente? Temor é o que? Vamos, diga, pode dizer, não tem problema não. Temor é respeito. Temor de Deus quer dizer o que? Respeito. E tremor é o que? Temor é respeito. E tremor é o que? É o medo. Medo. Aqui está o único medo permitido por Deus na Bíblia. Das outras coisas não deve ter medo não. As outras coisas não deve ter medo. Agora aqui o único medo permitido por Deus na Bíblia é o que? É o medo de não desenvolver a sua salvação. Porque a salvação é um caminho que eu vou aperfeiçoando a cada dia, a cada nova mensagem, a cada palavra que eu ouço, a cada vez que Deus fala o meu coração, que Deus me ensina, a cada momento que a palavra de Deus vem para moldar o meu coração, a cada momento, a cada instante que a palavra de Deus vem para trabalhar na minha vida, a minha salvação vai sendo o que? Desenvolvida. Primeiro no temor, ela se desenvolve quando o que? A respeito à presença do Senhor, a respeito às orientações de Deus, a respeito, irmãos, à palavra dita pelo Senhor. E depois no tremor, ou seja, eu tenho que cultivar esse medo. Medo do que, irmãos? De não desenvolvê-la, para não passar uma vida aqui, uma caminhada, e no último dia ouvir do Senhor o que? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Tá? Então eu preciso desenvolver. Veio a palavra, cresça, observe. E aí para que eu alcance isso, eu tenho que fazer algo que poucos de nós temos feito. Paulo diz o que na instrução da Santa Ceia? O homem julgue-se a si mesmo. E se eu olhar, nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses. Vá comigo até a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Não, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois nós vamos a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha isso. Primeira, segunda de Paulo aos Coríntios. Abra aí sua Bíblia. Capítulo 13, verso 5. O que eu preciso fazer? O que eu tenho, sabe, que avaliar na verdade? Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Paulo nos diz aqui o seguinte, veja, irmãos: examinai-vos a vós mesmos. Nós precisamos estar sempre nos examinando.
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós? Se não é que já estáis o que, gente? Reprovados. Então o que eu preciso fazer? A salvação, ela vai se desenvolvendo dia a dia, no respeito, no tremor, sim. Quando a pessoa tem no seu coração, não, eu não quero, não vou perder a minha salvação. Agora, para que eu veja isso, eu tenho que estar me examinando. A cada dia seu na presença do Senhor, tem te tornado alguém melhor? Tem te tornado alguém, sabe, eu vou chamar assim, de maior valor? Ou tem te tornado alguém pior? Porque às vezes a pessoa ela até vem na igreja, ela até participa de cultos, mas tem casos desses que a pessoa, com o passar do tempo, ele não era agressivo, está se tornando agressivo, com palavras. Ela não era, ele está se tornando impaciente. Espera aqui, se era para eu estar melhorando, por que se um dia eu tive paciência, um dia eu fui paciente, hoje eu estou impaciente, hoje eu estou agressivo, hoje eu estou, sabe, por meio de palavras até meio violento? Eu não era assim. Então quer dizer, a pessoa não está desenvolvendo, ela não está crescendo, ela está naufragando na fé. Naufragando na fé. Eu vou te mostrar porque que a pessoa naufraga na fé. Mas eu tenho que examinar os meus dias. Eu vou à igreja, eu ouço a palavra, Deus me ensina, Deus fala, e como é que eu estou ficando? Com o passar dos dias, eu tenho me tornado uma pessoa melhor? Ou eu já fui uma pessoa melhor e hoje eu estou me tornando uma pessoa pior? Quer dizer que se eu já fui uma pessoa melhor, ou seja, eu já naveguei por águas tranquilas na fé, e hoje eu estou naufragando, eu estou num declívio, né? Numa caída. Por quê, irmãos? Às vezes nós não nos examinamos se nós permanecemos na fé. Você precisa da fé para tudo, mas tem 3 coisas que são essenciais, das quais você precisa permanecer na fé. Primeiro, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante isso não vem de vós, é um dom de... Então você é salvo pela fé, tá? Outra coisa, Hebreus 11:6 diz o que? Ora, sem fé é impossível agradar Então sem fé não é salvo, sem fé não agrada a Deus, tá? Efésios 6:16 diz o que? Que com ela, com a fé, nós podemos o que? Apagar os dardos inflamados do... Então a fé, ela é o que? Escudo, para que os dardos do maligno não me atinjam. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, diz o que? Que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então eu vejo que eu preciso da fé para pelo menos umas 5 coisas aqui, enumeradas rapidamente. Primeiro, para ser salvo. Depois, irmãos, para agradar a Deus. Depois, irmãos, para apagar os dardos inflamados do maligno, para que então eu tenha vitória sobre o mundo. Qual foi a outra que eu disse? Pulei uma aqui que eu disse agora. Ok, salvação, Efésios 2:8, Hebreus 11:6, agradar a Deus, Efésios 6:16, que ela é escudo, João 5:4, foi 4 então coisas que eu falei, foi? Foram as 4 coisas, né? Ok, então ótimo. E ela é a vitória, é a que nos dá a vitória no mundo. Então pelo menos 4 coisas, mas tem muito mais que eu poderia enumerar. Por que eu devo permanecer na fé e manter a minha vida na fé? Porque essas coisas são necessárias. Sem a fé eu não tenho nada disso.
Sem a fé não tem salvação, não agrada a Deus. Sem a fé, gente, todos os dardos inflamados do maligno vão entrando. E os malignos virou o canhão da vida dos homens e das mulheres de Deus. Hoje ele está fazendo assim, tum, 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 tum. E os dardos estão entrando, estão inflamando, estão, irmãos, sabe, perturbando as pessoas. E a pessoa não tem vitória, por quê? Porque está naufragando na fé. Examine-se a si mesmo, observe, avalie-se, olhe-se, para ver se você permanece na fé e ver se você já não está reprovado, ver se você já não foi reprovado, se você já não deixou a fé. Avalie-se, preste atenção. O homem de Deus tem que ter alguns compromissos firmados com o Senhor, do qual ele não pode deixar. Quais deles? Oração. O homem de Deus que não ora peca. Peca, pastor? Sim. Jesus falou a Pedro, Tiago e João lá no monte: oreis para que vocês não entrem em... Quem não ora cai em tentação. Quem cai em tentação peca. Então quem não ora peca. Deixou de orar, não ora mais. Leitura bíblica. Pastor, eu leio quando eu venho à igreja. E mesmo assim, se esse negócio estiver funcionando, essa TV se não estiver funcionando, no dia que a pecinha do Reinaldo falha lá, está ficando velha igual ele também, aí não funciona, pronto, aí também eu não leio a Bíblia. Não lê a Bíblia, não ora. Jejum, o que é isso, pastor? Para que serve o jejum? Eu não sei, tem jejum? Não se consagra. Meu irmão, em que eu melhorei baseado na minha fé da religião antiga? Se eu continuo a mesma coisa. Antigamente as pessoas iam na igreja. Quem ia de verdade, né? Quem ia de verdade ia na igreja uma vez na semana. Uma vez na semana ele ia na igreja. Aí aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu sou homem de Deus, eu estou na fé, eu tenho sede do Senhor Deus. E vem na igreja quantas vezes? Uma vez na semana. Quando não, na Santa Ceia só. Pastor, eu vou na Santa Ceia. Eu não falto uma Santa Ceia, uma vez por mês na igreja. Ou vem na Santa Ceia no final do mês, que é o aniversariante do mês. Irmãos, qual foi a melhora nisso? Não oro não, pastor, não ora. Então o que mudou? Não, eu não sou a pessoa que faz jejum. Não faz jejum? Não. Então qual é a diferença? Examine-se. Faça uma autoavaliação, porque nós avaliamos tantas coisas, gente. As pessoas avaliam tantas coisas que muitas vezes não vão acrescentar nada na vida deles. Esquece de examinar-se a si mesmo, olhar se permanece na fé. Eu estava contando aqui, irmãos, que os homens têm o hábito de nos avaliar. Eu contei que eu cheguei em Cuiabá, eu vi de uma igreja assim, uma pequenininha assim, a igreja nossa. Pensa, trabalhávamos com a mesma alegria, pequenininha era a igreja. E o pastor me chamou para auxiliá-lo na sede em Cuiabá. E todos que me viam antes disso, me viam na igreja lá, no corredor e tal, ô irmãozinho e tal, né? E assim, você é medido pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Você é medido pelo momento que você vive. E daqui a pouco eu estou na sede, estou auxiliando o pastor. Ele marcou o primeiro mês a reunião de pastores e me apresentou, falou: olha, agora o Oswaldo é meu auxiliar e tal e tal. No outro mês ele marcou a reunião de pastores. Só que estava chegando perto da reunião, o pastor Jaime marcou uma reunião de estadual no Rio. Não, Rio não, de São Paulo. E aí eu fiquei sabendo que tinha essa reunião. Eu pensei, ele vai cancelar a reunião de pastores do estado, né? E ele não cancelou. Não falou nada, não cancelou. Chegou no domingo à noite, ele estava arrumando as malas, porque tinha que ir para São Paulo, para a reunião. Eu falei: pastor, o senhor está arrumando as malas, o senhor vai para São Paulo, mas tem reunião de pastores aqui terça-feira. Terça-feira o senhor já está aqui? Ele falou: não, vou chegar na quinta.
Falei, quinta. Maravilha. E a reunião de pastores aqui? Ele falou, irmão, faz aí. Falei, misericórdia, irmão. Pregar para pastor não é fácil. Tem aquele que ouve, dá ouvidos, né? Mas aquele estereótipo de, puxa, ele chegou agora, eu já sou não sei quem, eu já sou fulano de tal, já sou Beltrano. Sempre tem o ego em alguma coisa. E eu falei, misericórdia, fui para o joelho. Deus, ou o Senhor abençoa e fala, ou vai dar problema aqui. E chegou o dia da reunião, o pessoal chegando, ninguém sabia ainda que o pastor tinha viajado, chegando e tal. Quero falar com o pastor? Não, o pastor não está aí não. Pode falar comigo mesmo. Então deixa, vou esperar ele voltar. Bem, vai começar a reunião, quem que entra? Entra o irmãozinho, né? Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui. O pastor precisou viajar. O pastor já marcou uma reunião em São Paulo de pastores. Ele não vai estar conosco hoje. E me pediu para trazer para vocês a palavra que todos os meses nós temos, ouvimos, oramos juntos, sabe? A palavra que vai nos ajudar, que vai nos manter, é a força do nosso alimento. E depois vou tratar também com vocês com os assuntos burocráticos. Tudo hoje eu vou estar tratando. Eu já vi algumas boquinhas se entortarem até aqui, outro para lá e tal. Vamos orar? Sim, e começo a orar. Eu percebo que alguns oram. Eu percebo que outros ficam calados. E por que eles estão calados? Será que eles não queriam orar? Eles estavam avaliando a minha oração. Simples. Eles estavam avaliando o que eu estava dizendo. Eles estavam avaliando, sabe, o meu nível de intimidade com Deus, como se fosse possível saber apenas pelas palavras. Mas para quem quer ouvir palavras bonitas, se foram algumas palavras bonitas, para eles está bom demais. Ninguém quer nem saber se Deus se revela, se não se revela, se opera, se não opera. Eles querem ouvir algo que agrade os ouvidos. Mas por que eu te contei isso? Porque às vezes estamos sempre avaliando coisas que não trazem para nós benefício nenhum, que não ajudam, que não fortalecem, que não traz, irmãos, edificação. Agora, o que deveríamos avaliar, isso às vezes não fazemos. Nós não nos julgamos a nós mesmos, nós não nos avaliamos, nós não observamos se estamos na fé, se permanecemos na fé, se temos esta fé, que é o que agrada a Deus, que leva à salvação e tal. Não vemos, não observamos, e por isso estamos o que, irmãos? Naufragando. Agora sim, olha o que Paulo disse a Timóteo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, versículos 18 ao 20. Primeira carta de Paulo a Timóteo, também no primeiro capítulo, no versículo 18. Olha o que Paulo disse a ele: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Olha aqui, Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho. Não era filho de Paulo Timóteo não, tá? O Timóteo era um discípulo amado de Paulo, um pastor que ele mesmo formou, e ele tratava-o como seu filho pela fé, tá? Então era conhecido filho na fé, alguém que ele formou. Então ele disse: meu filho Timóteo, através da profecia, ou seja, das palavras que são ditas a você, daquilo que você tem ouvido, através daquilo que você tem aprendido, lute o que? A boa milícia. Sabe qual é o nosso pensamento? De que as lutas não são boas. Fala para a pessoa de luta, ela fala: meu Deus do céu, gente, chega, eu não aguento mais, chega de luta. Mas por que a luta tornou-se pesada? Por que a luta tornou-se, irmãos, desgastante ao ponto
Da pessoa dizer, não pastor, essa lutar não é bom não. Não, não é bom. Por quê? Porque deixou a fé. A luta se torna desgastante quando precisamos usar a força. Ela se torna desgastante quando precisamos usar a força dos braços e das pernas. A luta se torna desgastante quando a sabedoria humana quer tomar o lugar da sabedoria e da orientação de Deus. A luta se torna desgastante quando nós, irmãos, nos estribamos, ou seja, nos apoiamos no nosso próprio entendimento. É aí que a luta torna-se desgastante. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você fica na palavra, a luta não vai ser ruim assim não. A luta ela é boa. E por aquilo que você tem ouvido das palavras, das profecias, lute-as. Lute. Essa milícia, ela é boa. Agora o 19, Paulo diz o quê? Conservando o quê, gente? Conserva a fé, Timóteo. Porque Paulo foi aquele homem que viveu até o final, irmãos, dos seus dias, nunca perdeu a fé. Todo o tempo que ele viveu, quando ele termina, está à beira da morte, velhinho, ou não tão velhinho, não era velhinho. Paulo tinha entre 60 a 65 anos apenas. Paulo era sofrido. Ele era alguém sofrido. Igual nós fomos, eu tive agora em Natal, nós fomos a um lugar, tinha um senhor trabalhando, vendendo castanha, de caju, castanha, todo tipo de castanha. E a dona olhou para ele assim, com um rosto bem sofrido. Ela falou: moço, você está trabalhando nesse sol quente, carregando essa coisa pesada. Nisso ela pensou que ele devia ter uns 70 anos de idade. Sol quente e tal, o senhor está aqui, mas o senhor está com quantos anos para fazer isso? Ele olhou e falou para ela: eu tenho 52. Aí ela ficou assim: 52, né? O senhor nunca saiu daqui? Não, meu trabalho sempre foi esse. Ele foi explicar para ela o trabalho, e deu-se a entender que pelo sofrimento para fazer aquele trabalho, é que ele estava desgastado, né? Então o tempo para ele, irmãos, não foi tão bom. Por quê? Porque estava desgastado pelas circunstâncias. E eu acredito que foi o que aconteceu com Paulo, passando por prisões, por naufrágio, açoite. Cada vez que pegavam Paulo para que pudessem açoitá-lo novamente, a sentença era uma quarentena de açoites menos um, porque quem levava uma quarentena de açoites uma vez não podia ser açoitado novamente, porque o camarada chegava, quando não morria, chegava bem próximo à morte. Quando era Paulo, eles diziam: a sentença dele qual é? Uma quarentena de açoites menos um, porque se pegarmos ele novamente, nós vamos o quê? Açoitá-lo, isso ele não morrer. Então, com 60 a 65 anos, ele já tinha uma aparência e uma estrutura física muito cansada, debilitada por aquilo que passou, visto que Jesus falou para Ananias o quê? Ele saberá o quanto deve padecer por amor do meu nome, sabe? Mas ele foi um camarada que chegou ao final dos seus dias recitando uma palavra que é muito conhecida nossa, que é o que? Combati o, não é ruim não? Combati o combate muito ruim, gente. Pensa numa luta ruim. Ele falou o que? Combati o bom combate. Estou encerrando, ou encerrei a carreira, mas conservei, guardei a minha fé. Aí aos Coríntios ele fala: avalia, julgue-se, observe-se, vê se você está na fé, se você permanece. Por quê? Na carta aos Filipenses desenvolva a salvação, tem que permanecer na fé. A Timóteo agora ele diz o que, gente? Conserva a tua fé. Conserva a fé e a boa o quê? Consciência. Por quê, Paulo? Olha só, rejeitando, quando a pessoa rejeita a fé,
rejeitando, fizeram naufrágio presta atenção, conserva a fé e a boa consciência. Quando eu e você deixamos a fé, sabe o que acontece, gente? Nós vamos ter problema com a nossa consciência. E é onde o diabo tem trabalhado na vida de muita gente. Aonde a morte tem entrado para destruir pessoas. Por quê? Porque o diabo não fará nada para evitar que fiquemos presos nos embaraços da vida. Não fará nada para evitar que venhamos cair nos pecados. Pelo contrário, ele vai incentivar e vai tentar. Faça. Lembra daquela propaganda antiga? Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compra. Seu filho merece batom, compre batom. Mais ou menos assim. O inimigo fica, faça, faz. Até que a pessoa vai e o que, irmãos? Cede e faz. E quando a pessoa cede e faz, ela já volta arrependida do que fez. Arrependida, talvez não, mas com aquele aperto na alma e o pensamento: meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Meu Pai amado. Naquela mesma noite, ela precisa orar ao Senhor. Naquele mesmo dia, ele precisa orar a Deus. Só que ele já não tem uma boa consciência, porque ele deixou a fé e fez o que a Bíblia diz que não deveria dizer. Quando ele diz: meu Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença, o diabo diz: você vai orar? Você acha que adianta? Você acha que Deus vai te ouvir? Olha a sua condição. Olha como você está. Você acha que Deus ouve a sua oração? Deus não te ouve, não. Deus não te ouve. Desiste. Isso vai causando um esfriamento na pessoa, até que ela já não ore mais e faça como fez Adão no princípio, quando comeu o fruto proibido, e o Senhor chamou por ele Adão. O que fez Adão, irmãos? Ele pelo menos tentou se esconder, porque se esconder de verdade ninguém consegue, de Deus não. Mas ele tentou se esconder, porque estava o quê? Envergonhado. A sua consciência estava acusando. Porque Adão deixou a orientação da palavra. Para nós seria o quê? Deixar a fé. Ele não conservou a fé. Ele não conservou o que deveria ser conservado. E aí, irmãos, hoje o diabo está trabalhando na consciência de muita gente. Tentou, até a pessoa fazer aquilo que ele gostaria que a pessoa fizesse. E hoje ele está acusando, maltratando a pessoa, tendo os canhões do inferno ali, irmãos, atirando. Os dardos inflamados, fazendo a pessoa, se colocou a mão sobre a pessoa e está fazendo isso, espremendo a pessoa para fazê-la ficar caída, prostrada, e chegar a imaginar que para ela não tem mais esperança. Aí é a hora que o que, gente? Entra a morte, a angústia que traz morte. É onde o espírito de morte entra, e a pessoa tem pensamentos. Hoje não são poucas as pessoas que já tentaram ou que estão pensando e têm alimentado esse pensamento de tirar a própria vida. Não são poucas. Gente, eu recebo casos diários
Hoje é domingo. Hoje é domingo. Ontem foi sábado, então 8 dias. Nos últimos 8 dias, pessoas que estão tentando tirar, que tentaram ou que têm pensamento de tirar a própria vida, eu ouço, em média, 3 casos por dia. 3 casos por dia, é média. Tem dia 1, mas o outro 4. A pessoa começa a falar e tal, mas é isso só. Você não está me escondendo nada. Fala a verdade, porque Deus não tem como trabalhar na sua vida se você não permitir. Deus não faz nada que você não permita. Deus não vai fazer nada que você não queira. É só isso mesmo? Pastor, e por último eu estava já pensando em tirar a minha própria vida. Eu estava pensando em me matar. Só estava pensando como faria. Só estava pensando como eu faria isso. Sabe o que é isso? Naufrágio na fé. Deixou a fé, o inimigo alcançou o que queria e pôs o que? A consciência ruim, a consciência má. Porque para naufragar quer dizer que um dia a pessoa navegou bem pela fé. Só pode naufragar quem um dia esteve por cima nas águas. Só pode afundar quem um dia esteve em cima. E aí que entra a morte. E o diabo chega a dizer para a pessoa o seguinte: ninguém me falou nada não, viu? Ninguém me falou nada não. Tá, ouça. Ninguém me trouxe notícia nenhuma. É de Deus. Certo? Às vezes a pessoa está pensando, alguém já foi falar alguma coisa para esse pastor, né? Não, porque as pessoas estão tão insensíveis. Porque antigamente quem falava e revelava na igreja era o Espírito Santo. E hoje as pessoas pensam que os homens de Deus precisam de um correio, né? Alguém vir e falar alguma coisa. Não. Ainda tem pessoas que têm intimidade com Deus. Ainda tem pessoas que oram, ainda tem pessoas que clamam. Ainda tem pessoas que pedem de Deus a palavra. E o diabo chegou a dizer o seguinte: se você morrer, vai acabar o problema dessa família, porque o problema é você. Você é o problema. Porque se você morrer, seus familiares não terão mais problema. Você entendeu? Você não vai fazer falta nesse mundo. Vai ser um peso a menos. Você não percebeu que você está sendo um peso na vida de A, B e C? Você não percebeu que essas pessoas já não fazem mais nada, só preocupadas com você? Você percebeu que essas pessoas já não têm mais vida? Porque estão sempre preocupados com o que pode acontecer com você. Então, se você morresse, você se livraria daquilo que está te causando dor, da opressão que está no seu coração, e também daria sossego para estas pessoas que têm que viver a vida delas. E o diabo conseguiu convencer algumas pessoas. O naufrágio da fé. O naufrágio da fé. Primeiro ele ataca, rouba a tua comunhão com Deus e coloca a má consciência. Por isso Paulo está dizendo para mim e para você: vai avaliando aí se você permanece na fé. Vai avaliando aí para ver se você ainda está na fé. Vai observando aí se você não está vivendo, um naufrágio, se você não está afundando. De um tempo para cá, talvez eu não vou me lembrar de toda a minha caminhada, mas eu vou pegar uns meses de referência. 3 meses para cá, como é que eu estou? Tinham pessoas que eram mais pacientes, hoje estão nervosas ao extremo.
Tinham pessoas que eram dóceis, hoje tornaram-se pessoas agressivas, pesadas em palavras e violentas. Pessoas que os outros olhavam e diziam: puxa, fulano não faz mal a uma barata. Hoje ele está pegando a barata, o rato, a cobra, o escorpião. Avalia, pega os últimos 3 meses aí, como se fosse fazer um balanço. Vê como é que está a balança da sua vida. Se está pendendo mais para a vontade de Deus, para aquilo que é de Deus, ou se está pendendo mais para quê? Para aquilo que é a entrada, a porta aberta do inimigo trabalhar. Olha, observa. Um jeito que eu não lembro se eu ouvi, eu tentei encontrar, não sei se eu ouvi, se eu li em algum lugar, mas quer fazer uma avaliação? Faça o seguinte: é esposa? Sim. Então, dê ao seu marido o que você tem entregue a Deus e veja quanto tempo você terá um marido. É marido? Sim. Então dê à sua esposa só o que você tem dado a Deus. O tanto que você tem dado a Deus, dê à sua esposa e veja por quanto tempo você terá uma esposa. É pai? Sim. Então dê à sua família o que você tem dado a Deus e você verá por quanto tempo você tem uma família. Porque se for olhar, irmãos, o que dedicamos a Deus é tão pouco. E se eu der às pessoas à minha volta só o que eu tenho dado a Deus, eu vou começar a ser cobrado. Vamos dizer que eu não dou atenção, vamos dizer que eu não tenho tempo, vamos dizer que eu só ando correndo fazendo as coisas e não paro para observar e ver coisa nenhuma, porque o que temos dado a Deus é tão pouco, o que temos feito na direção do Senhor é tão pouco, que se dermos isso para as pessoas à nossa volta, eles não vão aceitar tão pouco, vão cobrar de você. Pai, agora não tem mais tempo para nada. Minha mãe não tem mais tempo para coisa nenhuma. Meu filho agora não para mais. Minha filha agora não tem mais jeito. Meu irmão não tem mais isso. Vão te cobrar. Porque, gente, é o pouco que nós temos dado a Deus e dito: puxa, está muito bom, está excelente, está perfeito. Deus tem que se contentar com aquilo que as pessoas não se contentam. Por menos, irmãos, por menos, pessoas perderam casamento, família, tudo, porque deram tão pouco, e a Deus dão menos do que deram os seus casamentos que foram perdidos, e olha para Deus e fala: tá bom demais. Avalia, conserva a fé, porque rejeitando vai haver o que, gente? Naufrágio, queda, vai haver isso, tá? Para encerrar, alguém que naufragou na fé, Juízes 16. Eu não vou ler toda a passagem, né? Depois você lê, avalia, tire as suas conclusões. Mas Juízes 16, eu tenho aqui a passagem em que Sansão, ele é um homem escolhido por Deus desde antes do seu nascimento. Sansão, o anjo chega à sua mãe e diz o seguinte: o que de ti será nascido vai começar a livrar o meu povo das mãos dos filisteus e desses povos. Ele será nazireu de Deus. Cuide que você não beba bebida forte. Cuide de que você não faça e não experimente o fruto que venha da uva, da videira, até que ele nasça. Depois que ele nasceu, você pode tocar sua vida normal, mas ele não. Cuide para que ele não passe navalha sobre o seu cabelo, porque nazireu de Deus ele é. Ele não pode tocar em carne morta. E deu para ela a lista das coisas das quais ele não poderia fazer. Sansão foi escolhido.
Aí nasce o Sansão para ser uma bênção, gente. E quando eu falo de Sansão, você pensa o quê? Você vai imaginar o Sansão. O que você pensa? Um tamanho de um brutamonte, né? Até nas histórias de quadrinhos, Sansão é um... E não, Sansão era um homem comum, sabe? Ele não era um Golias, também não era um Davi pequenininho também, né? Mas era um homem comum. A diferença era o quê? O Espírito de Deus que vinha sobre a vida de Sansão. Ele dava a força que ele precisava no momento exato. Não é que o Sansão ficava por aí fazendo demonstração de força, cortando ferro, comendo pedaço de tijolo, fazendo demonstração de força. Não, não. Tinha um momento, como por exemplo, Sansão, ele foi a Tina, porque Sansão se afeiçoou a uma das filhas dos filisteus. Sua mãe e seu pai disseram: Sansão, tem mulheres aqui no nosso povo, Sansão, escolha uma e case-se com elas. Sansão disse: não quero, eu quero aquela, porque é daquela que eu me agrado. E um dia ele estava indo para aquele lugar. Diz a Bíblia que um leão com 1 ano de idade o encontrou no caminho, partiu para cima do Sansão. Irmãos, o Sansão pegou esse leão. Diz a Bíblia: o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Ele pegou esse leão e rasgou ele ao meio, como quem rasga um papel. Rasgou o leão. E aí, irmãos, ele vai naquele lugar, vai para casar com aquela mulher. Essa mulher o engana. Tinha um enigma, essa mulher conta para os homens. Sansão sai no prejuízo. Ele põe fogo na seara dos filisteus. Tem uma batalha, uma luta. Os filisteus vêm com mais de 1000 homens contra Sansão. Sansão pega uma queixada de jumento, e quando vai para a batalha, o Espírito de Deus vem sobre Sansão, e com uma queixada de jumento ele derrota 1000 filisteus, 1000 homens, daquele jeito. Aí terminou, 1000 homens caíram. Ele caiu com sede e falou: Senhor, eu vou perecer. A única vez que o Sansão orou foi esse dia e o dia da sua morte. Foi 2 orações que o Sansão fez. Senhor, vou perecer agora diante desses incircuncisos e tal. E Deus faz o que, irmãos? Uma fonte de água do lado dele. Ele bebe e recobre a força. E o Sansão continua na sua caminhada. Um dia ele vai a Gaza para estar com uma prostituta. Se você observar, a Bíblia diz: esteve Sansão em Gaza e entrou para estar com uma prostituta. Ele foi ali para pecar. Pega o portão da cidade. Quando ele puxa, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Ele arranca os portões e joga morto na montanha. De lá ele continua o seu caminho. Encontra uma mulher chamada Dalila. Da Dalila ele não escapou mais, irmãos. Deus vai dando livramento, Deus vai dando livramento, Deus vai dando livramento, Deus vai dando livramento, até que é a hora que o inimigo, irmão, pega. Aí os filisteus disseram a Dalila: olha, se você descobrir qual o segredo da força de Sansão, nós vamos te pagar muito dinheiro. E ela ficou muito interessada no dinheiro. E ela ficava o tempo todo perguntando para o Sansão: Sansão, qual é a origem da sua força? De onde vem a sua força? E o Sansão por 3 vezes falou para ela algumas coisas que não eram verdade. E todas as vezes que ela fazia o que o Sansão tinha dito, ela chamava os filisteus: vem agora. Os filisteus vinham e o Sansão, ela dizia ao Sansão: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele levantava, e o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e ele derrotava aqueles filisteus. Um dia ela ficou muito brava com ele, falou: você não me ama, Sansão? Você não me ama, você até hoje tem zombado de mim, não tem me dito a verdade, não tem falado a verdade. Em que consiste a sua força? Capítulo 16, versículo 16 diz o seguinte, irmãos, olha só: e sucedeu que, importunando-o ela todos os com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte entrando aí. Todos os dias ela vinha com a mesma conversa, com a mesma coisa. Sansão, sua força. Sansão, 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 Sansão,
Sansão, Sansão, Sansão, Sansão, Sansão. Até você está ficando angustiado com isso já, né? Até você está. Imagina o Sansão, gente. Todo dia ela, Sansão, Sansão. E aquilo foi, irmãos, angustiando o seu coração até a morte. Mas o que eu acho incrível é que mesmo com aquela angústia, o Sansão não saiu dali. Mesmo com aquela angústia, o Sansão não foi embora. Mesmo com aquela angústia, o Sansão não deixou. Mesmo com aquele aperto, ele ficou aonde, irmãos? Sob o domínio de Dalila. A Dalila representa um demônio que domina homens e mulheres. Tá? Se é homem, pode chamar o demônio de Dalila. Se é mulher, pode chamar de Dalilo. Mas é um demônio que controla-nos. A Bíblia diz: ouça, da aparência do mal você tem que o quê? Da aparência do mal você tem que o quê? Fugir. Você lembra de um jovem na Bíblia que precisou fugir? Quem foi o jovem na Bíblia que precisou fugir para não cair? Quem? José. A Bíblia diz que a esposa do Potifar, todos os dias, todo dia, gente, a esposa do Potifar, que devia ser uma mulher muito feia, né? José novo, todos os dias, José. Só que o José tinha que mudar, né? Zé, comprei um perfume novo para você, Zé. Eu gosto muito desse cheiro. Passa, Zé. Um dia ela olhou e falou assim: deita-te comigo. E ele sempre não. Deita-te comigo. Chegou um dia que ele precisou largar tudo e saiu o que, gente? Correndo. Porque é necessário o quê? Fugir da aparência do mal. Olha aqui. Tem algo tentando te prender? Tem algo tentando te dominar? E o que você está fazendo quanto a isso? Se deixou dominar como Sansão, não foi embora dos braços da Dalila. O braço, a Dalila para alguns irmãos é um celular. Sim. A pessoa não pode ficar sozinha com o celular. Como eu falei, camarada é casado, a mulher é casada, mas tem nome em aplicativo de encontro, nome, foto e tal, em aplicativo que marca encontro. O que é isso? O que é isso? Se esse celular, eu falei para um rapaz uns dias atrás, falou: pastor, é difícil, quando eu vejo, eu já estou fazendo o que não deve. O que eu faço? Falei: joga fora essa porcaria. Pastor, mas eu preciso para trabalhar. Compra um daquele antigo, aquele que só recebe SMS, né? Mas pastor, o WhatsApp, se vira, amigo. Quem quiser falar contigo, que ligue. Eu também estou pensando em fazer isso, desinstalar o tal do WhatsApp. Por quê? A pessoa manda uma mensagem, e aí você é obrigado a ver aquela mensagem. Se você não vê, né, naquela hora, me parece que a gente fica o dia todo assim. Chegou na hora, você tem que. Se você não responde, pastor não me respondeu, né? Aí o diabo já entra falando: se fosse fulano de tal, eu tinha respondido, mas você não respondeu, tá vendo? Se fosse Beltrano, ele tinha respondido, mas você não respondeu, tá vendo? Não precisa mais não. Eu vou deixar só o zero, se precisar liga. Que aí tocou, opa, peraí, vem cá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas veja, se é esse o que está lhe causando, está lhe prendendo, está lhe amarrando, está te causando problema, irmão, muda isso, joga fora, foge da aparência do mal. José foi embora, o Sansão ficou ali.
parado, preso. E no que ele estava preso e parado, olha o que aconteceu, 17: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais. Homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Se tem um homem de Deus estiver aqui, diga amém. Você não é comum como qualquer outro homem. Nós não somos melhores do que ninguém, mas você não é comum como qualquer outro homem. Há uma marca, um selo da promessa na sua vida. E qual o problema disso, pastor? O diabo quer arrancar de qualquer jeito, quer fazer você se tornar comum como qualquer outro, para ter livre acesso na sua vida, como ele tem na vida de outros. Quando eu estou homem de Deus e mulher de Deus, tem mulher de Deus aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, nós não somos comuns. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não pode simplesmente entrar e bagunçar com a sua história. Agora, quando nós perdemos, nós não conservamos a fé, nós não fazemos o que o Senhor nos orienta, o que vai acontecer? Seremos comuns como qualquer homem, como qualquer mulher. Irmãos, que o inimigo hora ou outra rouba a mente, rouba o subconsciente, irmãos, e coloca debaixo dos pés dele. Sansão falou: se fizer isso comigo, eu vou me tornar e vou ser comum como qualquer outro homem. Vendo pois Dalila que já descobria todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque não sabia que o Senhor já tinha o quê? Estava acostumado. Veio o leão, veio o Espírito de Deus, rasga o leão. Veio os filisteus, vem o Espírito de Deus, ele vence 1000 filisteus. Vem o portão da cidade, vem o Espírito de Deus, ele arranca o portão da cidade. Vem sobre ti os filisteus, Sansão, vem o Espírito de Deus e ele vence. Mas agora ele tinha feito tudo o que não podia. Tudo. E irmãos, o ápice foi o seu cabelo ser cortado. E ele pensou: vou sair como antes. Ouve aqui. Quem sabe você está até usando as ferramentas corretas que você recebeu no início da sua fé. Você está repreendendo o mal. Você está usando a autoridade que é no nome de Jesus e mandando embora. Você diz: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você está usando a autoridade. Isso é bom? É bom. Só que o problema é que isso não vai funcionar se eu e você não permanecemos na mesma fé que estávamos no princípio. Alguns começaram, a fé foi lá em cima, e o termômetro foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Agora a fé está lá embaixo. Como é que eu vou usar a mesma ferramenta? O Sansão falou: vou fazer como antes, mas já o Espírito do Senhor já não estava com ele, ele já não tinha mais a mesma força. Deus não pôde trabalhar com quem fica, irmãos, decaindo. Vai chegar um momento que ele vai procurar Deus: agora eu vou vencer. Mas ele vai perceber que já está sozinho, já está sozinha. E aí Deus não vai ter como trabalhar. Conserva a tua fé, guarda a tua fé, examine-se, avalie-se, porque Deus está trabalhando e tem muito a fazer nas nossas vidas. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Essa última parte eu vou falar com você. Você fique em pé. Pode até parecer uma má notícia, né?
Poxa, pastor, e agora? O que vai ser de mim? Eu já venho nesse naufrágio, nesse declívio. O que eu preciso fazer agora? Não tem mais esperança para mim? Tem. Lembra o caso do Pedro que caminhou sobre as águas? Ele vinha caminhando bem sobre as águas, vinha ou não vinha? Mas chegou um momento que veio o vento forte, o vento contrário. E olhando para o vento contrário, ele começou o quê? A afundar. Ele falou: Senhor, socorre-me, que eu estou afundando. Desculpa, irmãos, eu estou afundando. Veja que Jesus estava quase perto dele. Jesus tinha visto Pedro afundar, mas fez alguma coisa? Não, até Pedro declarar: estou o quê? Quem não se avalia não percebe que está afundando. Quem não se julga não percebe que está afundado. E se eu e você não percebemos o que está acontecendo, jamais eu vou clamar Cristo para segurar nas minhas mãos, para me manter em pé. Por quê? Porque para mim está tudo bem. Na minha cabeça está tudo bem. Na cabeça do Sansão permanecer com a Dalila estava tudo bem. Não por ela ser quem era. Quem sabe ela mudava, né? Transformava. Poderia ser a esposa dele. Tudo bem, se ele escolheu, qual o problema? Mas o Sansão estava onde não deveria. Ele estava onde não podia. Então, a boa notícia é que se eu e você reconhecermos, se nós nos avaliarmos e reconhecer que estamos declinando e dizer: Senhor, me ajuda porque eu estou afundando, hoje ainda Ele toma você pelas mãos. Hoje ainda Ele te toma pelas mãos, te coloca no local seguro. Firma os seus pés sobre uma rocha e não permitirá que você afunde de forma nenhuma. Mas é preciso ser sincero com Ele. É preciso ser sincero com Deus. Senhor, eu estou afundando e eu não quero ir para o fundo desse poço. Eu não quero ir para o fundo desse mar. Eu não quero ir para o mais profundo do abismo. Eu não quero. Ajuda-me. Hoje Ele te toma pelas mãos, te coloca em pé. Hoje ainda. Mas se eu não reconhecer que estou afundando, se eu não reconhecer que eu estou naufragando na fé, se achar que estou tudo bem, irmãos, a queda continua. E é queda livre. E aí não é o que Cristo preparou. Não é o que Ele pensou para mim e para você. Se você fez uma avaliação nos últimos 3 meses da sua caminhada, nos últimos 3 meses, quantas vezes você veio à igreja? Nos últimos 3 meses, quantas vezes você parou para ouvir a palavra do Senhor? Nos últimos 3 meses, quantas vezes por dia você tem clamado, orado a Deus? Quanto tempo você dedicou ao Senhor? Nos últimos 3 meses, quantos capítulos da Bíblia você leu? Nos últimos 3 meses, qual foi o jejum que você consagrou ao Senhor? Nos últimos 3 meses, o que nós fizemos na direção de Deus? Se você observou e a balança está pendendo para o lado negativo, é hora de falar: Senhor, eu estou afundando, estou naufragando, eu preciso subir, eu preciso estar no local seguro. Hoje Ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Digam amém.